Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Sexta-feira, 13 de junho, aqui nos reunimos para o nosso Comunidade de Oração. Bem-vindo a você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. Com muita alegria que nós acolhemos a cada um para este nosso momento de oração. Hoje nós celebramos Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da igreja. E uma das comunidades de nossa paróquia, Santo Antônio, está em festa. Queremos então aqui nos alegrar com esta porção do povo de Deus, que possa ser renovada a exemplo de seu santo padroeiro e que também, é claro, renovar o nosso caminho de santidade. E nesta sexta-feira nos alegramos com o Alex Elmer, com a Inês Elmer, o Jean Magno e a irmã Marisa Terezinha, que fazem aniversário. E a todos aqueles que celebram o dom da vida, queremos aqui trazer de modo carinhoso, generoso, pedindo ao Senhor muitas bênçãos sobre cada um de vocês. E é claro também por todos aqueles que rezam pela sua saúde e rezam para que possam passar por algum desafio, por alguma dificuldade, visto que a vida é sempre cheia desses percalços que a vida nos impõe. Mas com fé, com certeza, todos nós haveremos de chegar ao bom termo de nossas vidas. Iniciemos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio de Pádua é tão conhecido por seu nome de ordenação que chamá-lo pelo nome que recebeu no batismo parece estranho. Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. Além disso, ele era português. Nasceu em 1195 em Lisboa. De família muito rica e da nobreza, ingressou muito jovem na ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho. Fez seus estudos filosóficos e teológicos em Coimbra, e foi lá também que se ordenou sacerdote. Nesse tempo, ainda estava vivo Francisco de Assis e os primeiros frades dirigidos por ele chegavam a Portugal, instalando ali um mosteiro. Os franciscanos eram conhecidos por percorrer caminhos e estradas, de povoado em povoado, de cidade em cidade, vestidos com seus hábitos simples e vivendo em total pobreza. Esse trabalho já produzia mártires. No Marrocos, por exemplo, vários deles perderam a vida por causa da fé e seus corpos foram levados para Portugal, fato que impressionou muito o jovem Fernando. Empolgado com o estilo de vida e de trabalho dos franciscanos, que diversamente dos outros frades não viviam como eremitas, mas saíam pelo mundo pregando e evangelizando, resolveu também ir pregar no Marrocos. Entrou para a ordem, vestiu o hábito dos franciscanos e tomou o nome de Antônio. Entretanto, seu destino não parecia ser o Marrocos. Mal chegou ao país, contraiu uma doença que o obrigou a voltar para Portugal. Aconteceu, porém, que o navio em que viajava foi envolvido por um tremendo vendaval que empurrou a nave em direção à Itália. Antônio desembarcou na ilha da Sicília e de lá rumou para Assis, a fim de encontrar-se com seu inspirador e fundador da Ordem, Francisco. Com pouco tempo de convivência, transmitiu tanta segurança a ele que foi designado para lecionar teologia aos frades de Bolonha. Com apenas 26 anos de idade, foi eleito provincial dos franciscanos do norte da Itália. Antônio aceitou o cargo, mas não ficou nele por muito tempo. Seu desejo era pregar e rumou pelos caminhos da Itália setentrional, praticando a caridade, catequizando o povo simples, dando assistência espiritual aos enfermos e excluídos, e até mesmo organizando socialmente essas comunidades. Pregava contra as novas formas de corrupção, nascidas do luxo e da avareza dos ricos e poderosos das cidades, onde se disseminaram filosofias heréticas. Ele viajou por muitas regiões da Itália e por 3 anos andou pelo sul da França, principal foco dessas heresias. Continuou vivendo para a pregação da palavra de Cristo até morrer em 13 de junho de 1231, nas cercânias de Pádua, na Itália, com apenas 36 anos de idade.
Ali foi sepultado numa magnífica basílica romana. Sua popularidade era tamanha que imediatamente seu sepulcro tornou-se meta de peregrinações que duram até nossos dias. São milhares os relatos de milagres e graças alcançadas rogando seu nome. Ele foi canonizado no ano seguinte ao de sua morte pelo Papa Gregório IX. Na Itália e no Brasil, por exemplo, ele é venerado por ajudar a arranjar casamentos e encontrar coisas perdidas. Há também uma forma de caridade denominada Pão de Santo Antônio, que copia as atitudes do santo em favor dos pobres e famintos. No Brasil, ele é comemorado numa das festas mais alegres e populares, estando entre as 3 maiores das chamadas festas juninas. No ano de 1946, foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Bonita história, rico testemunho, e é o que nós queremos, gastar a nossa vida na pregação do Evangelho, fazendo obras de caridade, estando à disposição daqueles que mais precisam. Que por intercessão de Santo Antônio, possamos também sermos estes homens e mulheres do anúncio, da caridade, da solicitude, sobretudo, aos mais necessitados. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcie de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, esse texto traz ao nosso coração uma grande reflexão, porque aqui Jesus fala da consciência humana. E a gente sabe, inclusive de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, que a consciência humana ela é inviolável. Ela é o dom e o bem mais precioso que cada pessoa possui. E aí é interessante que aqui Jesus traz o exemplo do adultério, sobretudo do divórcio da mulher, colocando aqui homem e mulher em igual dignidade. Até porque a mulher divorciada estava fadada a ser jogada como alguém que não merecia nenhum tipo de proximidade. E aí Jesus fala justamente desta novidade, porque a união, meus amados irmãos e irmãs, entre o homem e a mulher, deve ser sempre expressão do amor que vem de Deus, da gratuidade, da generosidade. É um amor mútuo, recíproco, que não busca nada mais além do que isso. Infelizmente, hoje nós vemos muitos casamentos como uma questão meramente social. Às vezes nós vemos muitos casamentos se realizarem simplesmente por conveniência, e isso não é interessante, porque além de não ser algo que possa ser rompido, que possa ser duradouro, traz algo que é desumanizante. Homem e mulher se casam para serem cada vez mais santos. Homem e mulher se casam para serem cada vez mais humanos e felizes, plenamente humanos e felizes. Por isso que nós não devemos colocar aqui simplesmente a questão de uma atração física, simples e puramente não. O casamento, o matrimônio deve ser muito mais do que isso, até porque nós bem sabemos que a doença pode acometer um dos dois, que a idade chega, e aí, é claro, tudo fica dentro daquilo que é o mais importante. O que é o mais importante para a vida do casal? É a reciprocidade, é a troca, é olharem todos na mesma direção. Só que isso Jesus fala de modo assim a purificarmos a nossa mente. Por isso aqui é claro, arrancar o olho, cortar a mão, mas não no sentido de automutilação,
mas de perceber aquilo que é essencial para o seguimento a Jesus Cristo. Cada um, de acordo com a sua condição de vida, seja capaz de dar um bom testemunho de Jesus. Então é o que nós desejamos no dia de hoje e pedimos a Deus, sobretudo por todos os casais, que de modo generoso, corajoso, audacioso, abraçam o sacramento do matrimônio, para que possam ser firmes em suas decisões, corajosos na caminhada e, sobretudo, perseverantes. E é claro, uma das coisas que nós temos que ter sempre diante dos nossos olhos é a capacidade de nos abandonarmos na presença do Senhor. Tudo quanto fizermos, o façamos para que nosso Deus se torne cada vez mais conhecido e amado, e que Deus mesmo possa guiar a cada relação. Pedimos então que por esta palavra cada um se coloque diante da graça de Deus e tenha em Deus mesmo a fonte de sua caminhada. E nessa sexta-feira, meus amados irmãos e irmãs, às 18 horas, eu celebro a festa do padroeiro e o aniversário da consagração do altar da comunidade Santo Antônio no Córrego Laje, às 18 horas. Às 19 horas, Padre Oliveiro celebra o segundo dia do Tríduo na comunidade Santíssima Trindade do Rosário 2. Claro, todos vocês são convidados a partilhar, a estarmos juntos para formarmos esta comunhão bonita, e que por intercessão de Santo Antônio sejamos sempre corajosos na pregação da palavra e no serviço aos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você uma ótima sexta-feira, desde já um bom final de semana. Com a graça de Deus estaremos aqui novamente amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá. Protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor.